Tenho uma certeza que está explícita na palavra de Deus, é que haverá o juízo. E que todos aparecerão diante do Senhor para prestar conta de tudo que fez aqui na terra. O mundo está cheio de incertezas, está sem direção. A globalização está caminhando de uma forma para chegar a uma moeda única no mundo. Nós temos visto que o que está acontecendo é o que está previsto nas Escrituras Sagradas. Jesus já está às portas. E nós precisamos ter a atenção com a nossa vida, o cuidado com a nossa vida. O que eu estou fazendo? O que eu não deveria fazer? Como eu devo andar? Com quem eu estou andando ou caminhando? Porque um dia eu estarei diante do tribunal do Senhor e prestarei conta de tudo que eu fiz aqui nessa terra. Então, irmãos, Paulo chega a falar aos filósofos ali de Atenas que Deus, o Deus desconhecido que eles tinham, era o Deus em que ele estava pregando. Chamaram ele de paroleiro, alguém que falava demais, mas ele disputava com os judeus, com os religiosos na sinagoga, falando desse Deus maravilhoso, desse Deus criador, desse Deus que fez todas as coisas, desse Deus que nos formou, nos criou, que nos deu a capacidade de entendimento. E Paulo falou que um dia esse Deus iria julgar com justiça o mundo. Era uma cidade muito idólatra, Atenas. Existiam muitos deuses ali. E Paulo estava preocupado com eles. E eu queria tratar, irmãos, sobre essa certeza do acontecimento, do juízo que vai acontecer para todos. Eu queria discutir ou pensar com a igreja 4 pontos nessa noite, que devem ser refletidos por nós, para que nos dê a consciência da certeza que esse juízo vai acontecer. 4 pontos. Primeiro, irmão, ponto a tratar: o grande dia do juízo é certo. O grande dia do juízo é certo. O mundo, a Europa, a Ásia, as Américas estão conturbadas, estão incertos das coisas que vão acontecer, mas uma coisa é certa: o juízo de Deus sobre todos os mortos, como também aos vivos, chegará. E quando esse dia chegar, nós vamos estar diante do juiz que morreu e ressuscitou e que julgará com justiça. E o que nós vamos ter que dizer para ele, sendo a nossa vida um livro aberto nas suas mãos? Que vamos dizer para ele naquele grande dia que ele estiver conosco? Sabe por que esse dia do juízo é certo? Porque o próprio Jesus anunciou. Vamos ler lá João capítulo 5, versículo 25 ao versículo 29, que diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então o juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, que será juiz naquele dia, ele próprio disse no livro de João que haverá um julgamento, um juízo, e esse é certo que irá acontecer. Então nós que estamos vivos aqui hoje, devemos pensar: será que eu tenho feito bem? Porque às vezes a gente faz o mal, irmão, até sem pensar. Às vezes nós agimos pela nossa própria vontade, sem saber o que nós estamos fazendo. Nós temos que clamar, como disse o irmão Ronaldo, a misericórdia do Senhor, para que não sejamos consumidos. Porque, irmão, nós erramos quando nós abrimos a boca para falar do nosso próximo. Nós erramos quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, e a Bíblia diz que se você pode fazer o bem e não faz, isso é pecado. E quantas vezes, e quantas outras coisas fazemos e deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus, que é o bem. Então, irmãos, o que você está fazendo? Bem ou mal? Mesmo sendo cristão, será, pastor, que eu, sendo cristão, eu posso fazer o mal? Pode, irmãos. Pode. Paulo diz: é o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E se eu faço, é porque o pecado habita na minha carne. Então nós temos que nos policiar, nós temos que buscar de Deus a orientação para que esse mal não venha nos agarrar, nos prender e deixarmos ser envolvidos com coisas que não agradam a Deus. Lembra do que falei no início? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Às vezes muitas coisas estão impedindo na nossa vida, não porque Deus não queira dar, mas porque nós estamos tendo um problema para receber as bênçãos celestiais de Deus na nossa vida. Deus quer abençoar. Deus tem coisas grandes para nos dar, mas às vezes não chegam para nós, porque a nossa vida ainda não está diante do altar de Deus. E aí às vezes vem enfermidades, vem problemas financeiros, vem problemas familiares, e são diversos deles, e a gente pergunta: por que isso está acontecendo? Porque alguma coisa nós fizemos errado e precisamos voltar ao tempo, ver aonde erramos e buscar de Deus a forma de corrigir o erro que nós cometemos. O juiz é certo, porque Jesus Cristo anunciou. Também é certo porque Jesus ressuscitou. Ele foi constituído juiz para julgar o mundo com justiça. É o que diz o versículo 31 do capítulo 17 que nós lemos. Todos nesse mundo comparecerão perante o tribunal de Cristo. Isso está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 10, e também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, e diz assim ambos. Primeiro Romanos 14, 10: mas tu, porque julga teu irmão, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Olha o perigo que nós corremos quando fazemos julgamentos que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Olha o risco que nós corremos, porque da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Olha o risco que nós corremos. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então
ninguém vai escapar do julgamento. Todos vão estar diante do tribunal do Senhor. E o interessante, irmãos, que só há uma forma de você escapar da condenação: é se Cristo Jesus estiver verdadeiramente na sua vida. Se Cristo estiver na sua vida, você estará livre da condenação. Alguém pode pensar aqui: e o crente ainda peca depois de saber que haverá um juízo? Peca sim, e o juízo virá. Mas a Bíblia diz que nós precisamos confessar. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e todas as nossas iniquidades. O que Ele chama é exatamente a um arrependimento genuíno e verdadeiro, uma transformação de vida, uma mudança de direção. Não ficar na mesmice, pecando e continuando a pecar, sem imaginar que um dia estará diante do grande juiz para receber aquilo que fez de bem ou mal no seu próprio corpo enquanto estava aqui nessa terra. Todos nós, é como que fosse esse livro aberto diante de Deus, porque o Senhor, Ele não é só onipotente, Ele também é onisciente e também é onipresente, e Ele sabe de todas as coisas. É certo que todos serão julgados. Apocalipse 20:12 e também Atos 17-31, que já lemos, vai dizer o seguinte: Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Ele disse isso, deu certeza a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O juízo é certo, ele vai acontecer e nós não vamos poder escapar. Por isso que temos que avaliar a nossa vida enquanto ainda o fôlego de vida está sobre nós. Se temos que ajustar alguma coisa, tem que ser agora, não pode ser amanhã, tem que ser já, é algo imediato. Por quê? Porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai chamar cada um de nós, e nós precisamos resolver os nossos problemas enquanto tivermos o fôlego de vida aqui nessa terra. Apocalipse 20:12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O juízo, ele é certo. Então, tudo que você faz aqui está anotado em um livro. Agora imagine, eu tenho 65 anos, a minha irmã Diaconisa está com quanto já? 74 anos. Imagine agora a sua vida diante desse livro, de quando você tornou-se a conhecer e ser um pecador e lá para cá. Quantas coisas tem anotado nesse livro sobre você? O que você fez de bem e o que você fez de mal. E aí você diz: e agora, Senhor? O que eu vou fazer diante dessa verdade que eu não posso negar ao Senhor, porque está escrito, e minha vida foi como um filme, né, passando e eu vendo tudo o que eu fiz de errado. Só tem uma forma de se livrar:
é o sangue de Jesus que purifica todo o pecado. A única forma, irmãos, de se livrar da condenação eterna é o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado por nós pecadores. Mas o juízo vai acontecer. E o segundo ponto, irmão, é que o mundo inteiro será julgado. Todas as raças, todas as classes sociais não ficarão de fora. O homem pode afastar-se de Deus, pode dizer que não quer mais Deus, como tem muitos aí ateus que não querem nem saber que Deus não existe. Incrível que tem um colega na empresa, eu costumo mandar algumas mensagens para todo mundo, da central e das horas, mas eu me deparei com um ateu, e ele disse: Senhor Muniz, vou chamar de Muniz, meu nome lá, sobrenome, eu sou ateu e peço ao Senhor que não me mande mais essas mensagens, que eu não creio que Deus existe. Eu disse para ele: é uma pena, mas um dia você vai estar diante dele. Tudo bem. Infelizmente existem pessoas que não acreditam que Deus existe e se afastam de Deus. Mas essas pessoas também que não acreditam, elas não escaparão de estar diante do juízo de Deus. Porque a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará, toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Isso para a glória do Deus Pai. Todo joelho se dobrará diante dele. E esses que dizem que ele não existe vão ver e vão estar diante dele, para poder dizer lá e dizer: Senhor, eu não acreditava, mas agora não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito. Agora é condenação eterna. Nada ficará em oculto diante dos olhos de Deus, irmão. Tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, estão abertos aos olhos de Deus. E esse cuidado nosso tem que ser dobrado, redobrado, para que não caiamos, ó Deus, na paciência de achar que isso não vai acontecer. Romanos 2,16 diz: isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Paulo está escrevendo aos Romanos aqui, e Paulo está dizendo que o Senhor julgará os segredos dos homens, ou seja, os segredos que você tem, que pensa que é só seu, ele está aberto aos olhos do Senhor. Nada podemos esconder, nada podemos esconder desse Deus maravilhoso, e desse Deus que sabe todas as coisas, meus irmãos. Nada podemos esconder. Uma certa mulher matou o seu marido cravando um prego no seu crânio, e depois ela veio ali e cobriu o ferimento, com resina, e a polícia não viu, os peritos não viram, o legista não conseguiu ver, e ela enterrou o seu marido. Mas passado alguns anos, depois da exumação, viram o crânio perfurado e o prego dentro dele. O crime foi descoberto. Aquela mulher foi julgada e aquela mulher foi condenada. Agora, se isso aconteceu ainda em vida aqui na terra, quem, irmão, escapará do juízo final de Deus? Tudo que está em oculto um dia será revelado. Todas as coisas estão claras aos olhos do Senhor. Então, irmãos, o seu segredo, que você pensa que é só seu, ele não é seu. Deus sabe.
Por isso devemos nos cuidar, porque a carne ela é fraca, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E se nós não tivermos uma mente voltada para o Criador, eu quero dizer que não existe pessoa forte que não conceda o pecado e seja dominado por ele. Por isso que Cristo diz que devemos, e Paulo falou também, que devemos pensar nas coisas que são de cima, onde há de vir o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa mente deve estar em ligação contínua e constante com Deus Todo-Poderoso. Se estiver, nós estamos, irmãos, com probabilidade de vencer o mal que de perto nos rodeia. Precisamos buscar em Deus. Precisamos concentrar nossa mente mais em Deus. Precisamos buscar Deus. Nós estamos vivendo um mundo cheio de aflições, um mundo cheio de tribulações, um mundo cheio de perseguições, um mundo cheio de falsidade. Olha que Paulo, ele chegou a dizer que a maior luta que ele tinha há 2000 anos atrás, Paulo disse que a maior luta que ele tinha era com os falsos irmãos na sua igreja. Imagine, nós somos a família de Cristo, um corpo só em Cristo. Não é admissível que no corpo de Cristo haja falsidade entre irmãos. E nós vamos estar diante de Cristo para prestar conta de tudo isso aqui que nós fazemos. Meus queridos irmãos, quem escapará do juízo de Deus se sua vida está tudo clara diante dele? Nada podemos esconder. Se ele sabe os nossos segredos, não podemos esconder nada de Deus. O terceiro ponto: qual é a base desse julgamento? Se ele é fé, tem base bíblica? Tem. As obras e a rejeição do Filho de Deus. João 3, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 19, vai dizer assim para nós: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso quer dizer que todo homem será julgado pelas obras que fez por meio do seu corpo. Meus queridos, se a base do julgamento é a luz que veio ao mundo, e aqueles que não receberam serão condenados, nós não podemos mudar o que a Bíblia ela diz. Se a Bíblia fala, nós acreditamos. Por que acreditamos? Porque para nós, evangélicos e cristãos, a Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Então, irmãos, nós paramos agora e pensamos: o que vai acontecer comigo? Porque a base do julgamento já foi dita. Eu tenho Cristo na minha vida. Mas ter Cristo na vida precisa mostrar que o fruto desse Cristo está em você. Ter Cristo na vida precisa mostrar que você nasceu novamente, que você verdadeiramente é uma nova criatura, que as coisas que passaram, eis que tudo se fez novo. Se novo nascimento, você não tem Cristo na sua vida, porque quando Cristo entra em nossa vida, há uma transformação.
Quando Cristo entra na nossa vida, nós mudamos a nossa forma de ser. E quando nós erramos, é porque deixamos de fazer o que Jesus recomendou: vigiar e orar. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando erramos é porque deixamos de seguir aquilo que a Bíblia orienta que devemos fazer. E não adianta você dizer que você é forte. Eu quero dar um conselho: use suas pernas e corra léguas distante e fique longe do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Fuja, corra, porque o pecado ele destrói e coloca uma vida no inferno. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Lemos já esse versículo. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo, irmão. E só o sangue de Cristo pode nos livrar da condenação eterna. O que virá depois da morte? Hebreus 9:27 diz que como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando diz isso aqui, quebra um bocado de cadeias, um bocado de pensamentos errôneos com relação após a morte. Uns pensam em reencarnação, outros pensam que existe um purgatório e que lá a pessoa vai estar, num momento de recuperação. Meus queridos irmãos, não há purgatório e não existe reencarnação. Existe sim ressurreição. Amém. E vamos ressuscitar, uns para a vida eterna e outros, infelizmente, para a morte eterna, separação total do nosso Deus. A Bíblia diz hoje é o dia aceitável para a salvação. Amém. Não podemos deixar para amanhã o que pode acontecer hoje, porque a única forma, o único jeito de nos livrarmos da condenação eterna é nascendo de novo e recebendo Jesus como Salvador da nossa vida, e vivendo uma vida digna de verdadeiro cristão, uma vida que dê prazer ao Senhor, que o Senhor se agrade da sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for, aonde você passar, que a sua vida seja um testemunho vivo de Jesus Cristo, que as pessoas possam dizer: aquele homem que passa para ali, para cá, aquele homem é o Filho de Deus. É isso que você precisa fazer. E Deus, Ele quer salvar. Todo o tempo é pleno dos favores divinos. Todo o tempo é pleno da graça de Cristo Jesus, que conduz o homem ao encontro e à misericórdia do Senhor. Se não fosse a graça, o que seríamos de nós? Essa graça bondosa de Deus, essa misericórdia do Senhor, que mesmo você errando, mesmo você cometendo falha, como disse a namorada de Carlos, Evelyn, como disse Evelyn, mesmo você pecando, Deus não te deixa, Deus não te desampara, Deus continua te amando, fazendo com que você se arrependa, que volte aos braços dele, e que Ele tome uma nova direção na sua vida, que Ele possa realmente dirigir a sua vida. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos guiados por esse Espírito de Deus, lógico que vamos estar no caminho do Senhor e não vamos fazer nada de errado, porque Deus está nos guiando, Deus está nos ajudando. Mas eu preciso estar diante do Senhor.
Amém. Nossos corações, irmãos, devem se mover com maior favor para a perfeição espiritual. Por quê? Porque sabemos que o juízo é certo e que ele vai acontecer para todos nós. E o quarto e último ponto, eu queria que vocês tivessem bastante atenção para saber isso. Cristo será o juiz. Então, quem está sem Cristo será condenado. Quem está com Cristo será salvo. Os mesmos que rejeitam Jesus agora como advogado, naquele dia o terá como juiz. Imagine agora, irmão. Eu contei aqui na igreja uma vez, pregando aqui, não sei se estavam todos vocês, mas quem estava aqui vai lembrar. Eu preguei sobre dois jovens que cresceram juntos, lembram? Dois jovens que cresceram juntos, se formaram juntos, mas que cada um tomou o rumo da direção da vida. Um se formou em direito, bacharel em direito, tornou-se um excelente advogado, ganhava todas as causas, e o outro seguiu um rumo diferente, ficou rico, milionário, mas ele foi para um caminho desvirtuado, e esse caminho que ele foi levou a ele a ter poder, dinheiro, mas ele estava sendo procurado pela polícia. E quando esse homem chegou um belo dia, encontrou com seu amigo e contou para o seu amigo como ele vivia regaladamente bem, e ele disse: olha, o caminho que você está vai lhe levar à condenação, mas eu, como seu amigo, eu quero lhe defender hoje, eu quero ser o seu advogado, e eu vou ganhar essa questão, e você deixa essa vida. Mas ele disse: não vou deixar essa vida, porque essa vida está muito boa para mim, eu tenho tudo o que eu quero, tenho as pessoas para me proteger, tenho dinheiro no bolso, faço o que quero, compro o que quero. Mas chegou um dia que aquele rapaz morreu, e seu amigo não estava mais aqui para defender. Ele foi preso, morreu. Mas chegou o dia do juízo, irmãos. E quando chegou no dia do juízo, aquele amigo dele que era advogado não era mais advogado dele, era agora juiz. E ele, quando viu, ele disse: bom, eu vou ser liberto, porque o meu amigo, o grande advogado, está aqui. Ele disse para ele: eu não sou o seu advogado hoje eu sou juiz. Como você me rejeitou, hoje você está condenado. É assim, irmãos, que vai acontecer. Se você tiver Jesus como seu advogado, você passará para a vida eterna. Mas se tiver como juiz, porque você o rejeitou, você será condenado. Como está a sua vida, meu irmão? Olha o que diz 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Jesus é o único que pode te livrar da condenação eterna. Mas como está a sua vida, meu irmão, diante de Deus? Está no altar? A sua vida verdadeiramente é diferente, é transformada? Você tem dado frutos? O que tem feito você diante de Deus?
Será que tem alguma coisa que você precisa ajustar com Deus nessa noite? Sabendo você agora que Ele sabe de tudo, que sua vida é um livro aberto para Ele, será que tem alguma coisa que você precisa, você e Ele, se ajustar? Chegar diante dele e dizer: Pai, eu falhei diante de Ti. Pai, eu sou um pecador, eu sou um pobre miserável, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda nesta hora, porque eu não quero ser condenado. Não, Senhor. Eu quero a minha salvação eterna. Eu não quero que nada impeça, Senhor, que eu entre no reino dos céus. Será que não tem algo que você precisa mudar? Será que você ainda não foi transformado completamente por Deus? Irmãos, eu disse na igreja que a nossa vida, a santificação é um processo. Muita gente, John Wesley, ele diz em um dos seus livros que muita gente é santificado quando morre, porque para entrar no céu tem que ser santificado. Porque a Bíblia diz também que sem a santificação ninguém verá Deus. Então John Wesley disse que é preciso que as pessoas busquem a santificação da sua vida. Se você orava 3 vezes ao dia, ore 6. Ele orava 12 horas por dia. Se você jejuava 1 hora, jejue 2. Se era 2, jejue 4. Mas busque a santificação da sua vida, irmão. Sem a santificação ninguém verá Deus. E ele diz que nós precisamos buscar essa santificação. Por que devemos buscar essa santificação? Porque a minha vida tem que ser frutífera. Eu tenho que ser diferente. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medida de dia, de noite. O Senhor falou a Josué: não aparte o livro da lei, mas medita nele, Josué, de dia e de noite. Devemos buscar esse Deus de dia e de noite. Às vezes os afazeres, às vezes as coisas, tiram de fazermos aquilo que era para fazermos. Mas Deus está dizendo: busque a santificação, meus filhos, porque eu derramei o sangue por vocês, e vocês têm que fazer agora esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transforme as vossas mentes. Deus está falando isso constantemente. Por que eu digo isso? Porque todos, irmãos, serão julgados por Ele. Os sacerdotes, o sumo sacerdote, Anás, Caifás, Pilatos, César, soldados romanos, todos serão julgados. Agora imagine, se todos eles serão julgados, e nós, onde estaremos? Ficaremos de fora? Negativo. Também seremos julgados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Temos essa vitória conosco. Por isso, e temos que valorizar o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará. Devemos honrar Ele, devemos temer a Ele, devemos fazer a vontade dEle, porque quando o juízo chegar para nós, teremos um advogado para nos defender e não um juiz para nos condenar. É certa a sentença final. A sua vida, minha vida, nossas vidas serão reveladas perante o trono branco de Deus.
Cristo dirá na sentença final: apartai-vos de mim, malditos, aqueles que não fizeram a vontade do Senhor. Mateus 25, 41 diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Mas nós estaremos na direita e receberemos, ouviremos a voz do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, amém, para a herança que eu vos tenho preparado. Amém, irmão? Amém. Para a herança que eu vos tenho preparado. É isso que Deus vai dizer para nós. Perante o trono branco, todas as obras do homem serão reveladas a Cristo, e Ele dará a sentença segundo cada uma delas. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, 11 a 15, 21, 8, né? Onde fala aqueles que não entrarão no reino de Deus. Também Atos 17, 30 está dizendo. Meus queridos irmãos, diante de tudo que vocês ouviram nessa noite, tem algo que está te incomodando? Tem algo que está fazendo com que você tenha a necessidade de estar diante de Deus e confessar para Ele? Não é confessar para o pastor Raimundo, não. Eu não quero saber a vida de ninguém, basta a minha. Eu clamo a Deus por misericórdia todo dia e ajuda para vencer cada dia, mais um dia vencer. Mas eu quero saber você. Como é que você está diante de Deus? Tem algo que você precisa ajustar? Se você tem algo que precisa ajustar, eu queria lhe convidar. Não precisa me dizer não. É você e Deus. Mas eu queria lhe convidar para orar por você, para pedir a Deus que ajude você a vencer essa luta que você está vivenciando, esse problema que você está enfrentando, que você não consegue se libertar. Eu queria orar por você. Alguém que nesta noite aqui, ouvindo esta mensagem, ouvindo estas palavras, tem no coração o desejo de estar mais com Deus, caminhar com Deus, estar na presença de Deus e pedir a Deus força para vencer algumas lutas que está passando? Eu queria orar por você. Eu lhe convido aqui à frente para orar por você. Eu não sei se nessa noite tem visitante aqui, pessoas descrentes. Eu não sei se tiver. Eu queria lhe convidar também para aceitar Jesus como Salvador. Deus abençoe. Às vezes, irmãos, a gente fica com vergonha de vir aqui diante de Deus. Todo mundo tem problema, todo mundo tem fraqueza, mas tem fraqueza que a gente está lutando e não consegue vencer. Mas Deus está falando ao coração e a pessoa resiste. Deus quer libertar você. Você crê? Então venha. Venha que Deus quer libertar você. Deus vai lhe libertar. Agora não fique sentado, não. Não fique com vergonha, achando que você vai vir aqui à frente e vão ficar te olhando. Se Ele lhe julgar, saiba que Ele será julgado com a mesma medida. Quando a pessoa vem e toma essa decisão, é porque a pessoa sabe que Deus pode ajudar, abençoar, mudar, transformar a pessoa naquilo que está lhe prendendo. Tem mais alguém aqui que termina nessa noite que está com algum problema que precisa ser resolvido pessoalmente e não está conseguindo? Deus quer abençoar a sua vida. Tem mais alguém? Não tendo, irmãos, vamos ficar de pé agora. Vamos orar pela nossa irmã, para que Deus ajude ela, seja lá qual for o problema, a barreira, as lutas que ela esteja passando. Que Deus abençoe a vida dela, cuide dela e dê a ela a vitória em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, concluímos aqui a Tua palavra, Senhor, e a Tua filha, Deus, veio aqui diante de Ti.
Ó Deus, o Senhor sabe o que ela está passando, o que ela está enfrentando e o que ela está precisando. E ela, Deus, veio diante de Ti porque ela clama ao Senhor para que ajude a vencer as lutas que ela tem travado. Deus, em nome de Cristo, toda a força do mal, todo espírito contrário à Tua vontade, que esteja, Deus, oprimindo a vida da Tua filha, que o Senhor repreenda agora, em nome de Jesus. Que ela seja liberta de qualquer coisa que ela esteja querendo nesta hora. Que o Teu amor grande, benigno e paciente esteja, Deus, sobre a sua vida. Ó Senhor Deus, cumpre a Tua palavra na vida da Tua serva. Eu oro ao Senhor e eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai sentar. Irmãos, chegamos ao final do culto. Eu agradeço grandemente ao pastor Anderson, à igreja, por sempre estar nos recebendo aqui com muita alegria, com muito amor, com muito carinho. E eu oro para que essa igreja continue crescendo, desenvolvendo cada vez mais a obra do Senhor aqui, tá bom? Vamos orar e dar a bênção apostólica, depois o grupo de louvor e depois estaremos cumprimentando os irmãos ali da porta. Vou fazer hoje o papel do pastor, tá bom? Que Deus abençoe. Querido Deus e eterno Pai, amém, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Pai, eu quero Te agradecer por esta noite, por esse momento, Pai, que estivemos juntos, louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, ó Deus, e ouvindo, Deus, a Tua palavra. Senhor Deus, Tu que conhece a nossa vida, conhece os nossos segredos, amém, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor tenha, Deus, misericórdia de nós, e que o Senhor, Deus, nos perdoe, ó Pai, os nossos pecados, purificando, ó Deus, com o sangue precioso do Teu Filho Jesus Cristo. Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso mantenedor, Tu és o nosso sustentador. Pai, continua guiando a nossa vida através do Teu Espírito Santo, para que caminhemos, ó Deus, na direção certa, para que olhemos para o alto, onde há de vir o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, na santificação da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-nos, ó Deus, com o Teu manto sagrado, Senhor, e nos dá, Deus, paz no coração. Nos dá, Deus, paz diante das tribulações, diante das lutas, diante das adversidades. Nos dá paz, Senhor, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não conhece, a paz de Cristo, que é fruto do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, e nós conseguiremos vencer. Nós vamos permanecer fiel, porque o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está conosco, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Abençoa o pastor Anderson ali onde ele se encontra, cuida do Teu filho ali onde ele está, protege ele do acidente, de todo o perigo e de todo o mal, assim como levou ele na paz, traz ele na paz do Senhor. Abençoa a sua família que ficou aqui, abençoa esta igreja grandemente, cada vida, cada membro, cada congregado, os que estão presentes, os que estão ausentes, que o Senhor cuide de cada um, abrindo as portas dos céus, a janela do céu, e derramando graça sobre graça na vida desta igreja, na vida do líder desta igreja, na vida das crianças desta igreja, dos jovens, homens, adultos, senhoras. Ó Deus, toma todos nas Tuas mãos, Senhor, e o abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. E o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, como também com todo o Teu povo, Pai, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. E a igreja diz: amém.
Glória a Deus.